Eu realmente achei que tinha descoberto um atalho. Encontrei um anúncio vendendo centenas de unidades no Mercado Livre. E aí eu pensei, se esse anúncio está funcionando tão bem, por que eu simplesmente não faço algo parecido? Então foi exatamente isso que eu fiz. Escolhi praticamente o mesmo produto. Criei imagens super parecidas. Escrevi um título seguindo a mesma lógica. Coloquei um preço competitivo. Na minha cabeça, era só questão de tempo até as vendas começarem. Mas aconteceu exatamente o contrário. O anúncio dele continuava vendendo todos os dias, enquanto o meu praticamente não saía do lugar. E foi aí que eu comecei a me perguntar como dois anúncios que pareciam tão parecidos podiam ter resultados completamente diferentes. Foi nesse momento que eu percebi uma coisa que mudou completamente a forma como eu enxergo o Mercado Livre. Eu estava copiando o anúncio, mas eu não estava copiando o que realmente fazia aquele vendedor vender. E olhando para trás, eu percebo que o meu raciocínio parecia fazer todo sentido. Afinal, se aquele vendedor já tinha centenas de vendas, alguma coisa ele estava fazendo certo. O produto já estava validado. As imagens pareciam profissionais. O título tinha exatamente as palavras que as pessoas pesquisavam. O preço era bem competitivo e o anúncio transmitia muita confiança. Então eu pensei, se eu reproduzir essa estrutura, o resultado será bem parecido. E eu acredito que praticamente todo iniciante que começa no Mercado Livre já pensou assim. Por quê? Copiar parece o caminho mais seguro. Você olha para alguém que já chegou onde você quer chegar e tenta fazer exatamente a mesma coisa. O problema é que eu estava olhando para o que era visível. Eu estava apenas copiando o produto. Os títulos, as imagens, o preço. Mas existia uma parte muito mais importante que eu simplesmente não conseguia enxergar. E foi justamente essa parte invisível que fazia toda a diferença. Porque se fosse só copiar um anúncio campeão, todo mundo venderia. Então, a pergunta que não saía da minha cabeça era: se eu tinha praticamente o mesmo anúncio, por que o cliente escolhia o concorrente e ignorava o meu? Foi aí que eu percebi que eu estava analisando o anúncio de forma completamente errada. Porque na minha cabeça, o cliente entrava no Mercado Livre, comparava dois produtos e comprava o mais barato. Não é isso que acontece. Na prática, o cliente está comparando muito mais do que o produto. Ele olha para a reputação do vendedor, para as quantidades de vendas, para as avaliações de quem já comprou, para o prazo de entrega, para o valor do frete, para as qualidades das imagens, para a forma como o anúncio explica o produto, para a confiança que aquele anúncio transmite. E muitas vezes ele faz tudo isso em poucos segundos. Pensa em duas lojas de shopping vendendo exatamente o mesmo produto. Uma delas está cheia de clientes, é super organizada, bem iluminada, tem vários vendedores atendendo, muita gente entrando e saindo. Já a outra loja está vazia. Você nunca ouviu falar dela, não tem movimento, não tem histórico, mesmo vendendo exatamente o mesmo produto. Em qual delas você se sentiria mais seguro para comprar? É exatamente isso que acontece no Mercado Livre. O cliente não compra apenas o produto, ele está comprando a confiança. E foi nesse exato momento que eu percebi que os anúncios nunca foram realmente iguais. O produto até que poderia ser o mesmo, mas a experiência que cada anúncio transmitia era completamente diferente. Quando a gente olha para um anúncio campeão, normalmente enxerga apenas a superfície, o produto, o título, as imagens, o preço, mas por baixo dessa camada existem várias camadas invisíveis que fazem aquele anúncio vender. A primeira delas é o histórico. Quando um anúncio já vendeu centenas de unidades, ele não tem apenas mais vendas, ele também acumulou cliques, conversões e informações que mostram ao Mercado Livre
porque aquele anúncio costuma funcionar. Já um anúncio novo começa do zero. O algoritmo ainda não sabe se ele merece confiança. A segunda camada é a reputação. E aqui muita gente se engana. Você pode copiar exatamente o mesmo anúncio, mas o cliente não está comprando apenas o produto, ele também está comprando de você. Se um vendedor transmite mais segurança, tem boas avaliações e um histórico consistente, muita gente aceita até pagar um pouco mais por essa tranquilidade. A terceira camada é a oferta. E oferta não é só preço, ela envolve prazo de entrega, valor do frete, parcelamento, garantia, disponibilidade de estoque, facilidade para trocar ou devolver os produtos. Tudo isso influencia a decisão de compra muito mais do que a maioria imagina. Depois vem o posicionamento visual. E esse foi um erro que eu cometi. Eu achava que bastava fazer imagens parecidas, mas uma imagem não vende porque ela parece bonita. Ela vende porque ela transmite confiança, porque destaca os benefícios certos, porque responde dúvidas antes que o cliente precise perguntar. Porque faz o comprador imaginar o produto na própria rotina. Copiar a aparência não significa copiar a percepção que ela gera. E existe uma quinta camada que quase ninguém comenta: a conversão inicial. Quando um anúncio é publicado, o Mercado Livre começa a observar como as primeiras pessoas reagem. Elas clicam, elas permanecem no anúncio, tá? Elas compram ou elas entram e saem logo em seguida. Esses primeiros sinais ajudam o algoritmo a entender se aquele anúncio merece continuar sendo mostrado para mais pessoas. Percebe como tudo começa a fazer sentido? Eu achava que eu estava competindo apenas com um anúncio. Mas, na verdade, eu estava competindo com anos de histórico, confiança e dados que eu nem sabia que existia. Mas o pior erro não era nenhuma dessas 5 coisas, era a forma como eu estava usando o concorrente. E foi aqui que eu percebi que o problema nunca foi copiar o concorrente. O problema era a forma como eu estava copiando. Porque eu olhava apenas para aquilo que era visível, o produto, o título, as imagens, o preço, mas eu nunca fazia as perguntas que realmente importavam. Por que esse anúncio vende tanto? Qual problema ele está resolvendo para o cliente? Por que essa primeira imagem chama tanto atenção? Quais dúvidas ela elimina antes mesmo de abrir o anúncio? O que as avaliações positivas revelam sobre esse produto e, principalmente, do que os clientes estão reclamando? Porque é justamente aí que muitas oportunidades aparecem. Outra coisa que eu nunca analisava era aquilo que os concorrentes deixavam de explicar. Às vezes, eles tinham um ótimo produto, parecia perfeita, mas uma galeria confusa, uma descrição incompleta, ou deixavam perguntas importantes sem resposta. E isso abria espaço para alguém construir um anúncio melhor. Foi quando eu parei de enxergar os concorrentes como modelo para copiar e comecei a enxergá-los como uma fonte de informação. Cada anúncio campeão passou a ser uma pesquisa de mercado para mim. Cada avaliação virou uma pista. Cada reclamação virou uma oportunidade. Cada detalhe começou a contar uma história. E essa foi uma das maiores mudanças que eu fiz na minha operação. Porque eu entendi que o objetivo nunca foi criar um anúncio igual ao meu concorrente. O objetivo era entender por que aquele anúncio convencia tantas pessoas a comprar. E existe uma frase que mudou completamente a forma como eu analiso qualquer concorrente. O concorrente não deveria ser uma planta para copiar, ele deveria ser uma fonte de dados para interpretar. Depois que eu comecei a pensar dessa forma, eu nunca mais olhei para um anúncio da mesma maneira. Hoje, se eu tivesse que começar do absolutamente zero, eu não copiaria mais nenhum anúncio. Eu estudaria, porque existe uma diferença enorme entre copiar e analisar. Quando eu encontro um anúncio que vende muito, a primeira pergunta que eu faço não é como eu faço um igual. A primeira pergunta é por que ele está funcionando? A partir daí, eu começo uma investigação.
Primeiro, o que faz a pessoa clicar nesse anúncio? É a primeira imagem? É o título? É o preço? A forma como ele apresenta o produto? Porque se ninguém clicar, o resto nem importa. Depois eu tento entender uma segunda coisa. O que faz o cliente confiar? São as avaliações, a reputação do vendedor, o prazo da entrega, a quantidade de vendas, as informações que o anúncio transmite? Porque confiança é o que transforma um clique em uma compra. A terceira pergunta é: o que realmente convence aquela pessoa a comprar? Quais benefícios estão sendo destacados? Quais objeções esse anúncio elimina? Como ele reduz o medo do cliente? Porque ninguém compra um produto. As pessoas compram a solução de um problema. Depois eu vou direto para as avaliações negativas. E sinceramente, foi aí que eu encontrei algumas das melhores oportunidades que eu tive até agora. Porque os clientes contam exatamente o que ficou faltando naquela experiência, o que decepcionou, o que poderia ser melhor. E se dezenas de pessoas reclamam da mesma coisa, você acabou de descobrir uma oportunidade para criar um anúncio melhor. E por último, eu faço uma pergunta que mudou completamente a forma como eu analiso meus concorrentes. O que eu consigo fazer melhor do que esse concorrente? Não igual, melhor. Talvez explicar melhor. Talvez criar imagens mais claras. Talvez responder dúvidas que ele deixou em aberto. Talvez destacar um benefício que ninguém percebeu. É assim que você começa a construir um anúncio que realmente se diferencia. Porque no final das contas você não cresce tentando ser uma cópia melhor de alguém. Você cresce quando entrega uma experiência melhor para o cliente. E se existe uma regra que eu gostaria de ter aprendido no primeiro dia, seria essa: copie a lógica, não copie a execução inteira. Se eu tivesse que começar tudo de novo hoje, sabendo tudo que eu aprendi até agora, eu faria as coisas de um jeito completamente diferente. Eu nunca analisaria apenas um concorrente. Eu escolheria pelo menos 3, porque quando você compara vários anúncios campeões, você começa a perceber padrões. E padrões ensinam muito mais do que um único exemplo. Depois, eu passaria mais tempo lendo as avaliações do que olhando as imagens, principalmente as avaliações negativas, porque é ali que o cliente conta exatamente o que gostou e principalmente o que faltou. Essas informações valem mais do que qualquer ferramenta de pesquisa. Em seguida, eu tentaria identificar o que todos os outros anúncios vencedores têm em comum. Será que todos destacam o mesmo benefício? Será que usam um tipo parecido de imagem? Será que respondem às mesmas dúvidas? Quando vários vendedores fazem a mesma coisa, normalmente existe um motivo. Depois disso, eu criaria uma oferta própria. Eu não tentaria ser igual. Eu procuraria uma forma de explicar melhor, mostrar mais, transmitir mais confiança. Porque no final o cliente não compra o anúncio mais parecido, ele compra aquele que faz mais sentido para ele. Outra coisa que eu faria seria dedicar muito mais tempo à primeira imagem. Ela é praticamente a porta de entrada do anúncio. Se ela não chama atenção, o restante do trabalho pode nunca ser visto. Depois de publicar o anúncio, eu acompanharia os dados, mas sem entrar em pânico. Se o anúncio não performasse bem, eu não sairia mudando tudo de uma vez. Eu mudaria apenas uma variável. Primeiro, a imagem. Depois o título, depois o preço. Assim eu conseguiria entender exatamente o que realmente faz a diferença. Porque quando você altera 5 coisas ao mesmo tempo, você nunca sabe qual delas gerou o resultado. E esse foi outro erro que eu cometi no início. Eu mudava tudo, todos os dias, sem dar tempo para o próprio Mercado Livre entender como aquele anúncio se comportava.
Hoje eu faria exatamente o contrário. Eu teria mais método, mais paciência e tomaria decisões baseadas em dados, não em ansiedade. Porque, no final das contas, o objetivo não é parecer igual ao anúncio campeão, é dar ao cliente um motivo claro para escolher o seu. No começo desse vídeo, eu contei que eu encontrei um anúncio vendendo centenas de unidades. Copiei praticamente tudo o que parecia estar funcionando e mesmo assim o meu anúncio não vendeu. Hoje eu entendo exatamente o motivo. O meu anúncio parecia muito parecido por fora, mas ele ainda não transmitia a mesma confiança por dentro. E essa foi uma das maiores lições que eu aprendi desde que eu comecei a vender no Mercado Livre. Copiar pode até economizar tempo, mas se você não entende a estratégia por trás daquele anúncio, você só está repetindo elementos sem saber por que eles realmente funcionam. Quando você aprende a interpretar o mercado em vez de simplesmente copiar, você começa a criar anúncios muito mais fortes. E, na minha opinião, é exatamente aí que acontece a verdadeira virada de chave. Agora, se você quer dar o próximo passo, eu recomendo assistir ao vídeo que está aparecendo na tela. Nele, eu mostro como eu crio fotos e vídeos dos meus alunos para transmitir muito mais confiança e aumentar as chances de vendas. Porque agora que você entendeu por que copiar não funciona, o próximo passo é aprender a construir um anúncio que faça o cliente escolher o seu. E se você quiser aprender todo o método que eu usei para fazer a minha primeira venda em apenas 3 dias, eu organizei todo esse processo no método Primeira Venda em 7 dias. O link tá na descrição. Lá você encontra aulas práticas, planilhas, checklists e vários materiais bônus para ajudar você a construir uma operação muito mais sólida. E não se esqueça que toda segunda, quarta e sexta, às 5 da tarde, no horário de Brasília, eu faço uma live aqui no YouTube. É onde a gente responde dúvidas, analisa anúncios, mostro novidades da plataforma e compartilho tudo o que eu continuo aprendendo enquanto eu construo a minha operação. Então, se inscreve no canal porque essa jornada só está começando. A gente se vê no próximo vídeo.